todos, para quem não me conhece, eu chamo-me Inês, sou nova aqui no YouTube e hoje vou fazer um vídeo a testar os produtos da Oriflame e esta paleta da Primark. Vamos lá então a esta make-up. Vou então começar pelo protetor solar 50++, da Novage, da Oriflame. Ele é para além de um protetor solar, também é hidratante e por isso, como a minha pele é extremamente seca, eu acabo por utilizá-lo sempre antes de fazer a minha make-up. Vou então espalhá-lo completamente. E o nosso primeiro produto já está aplicado. Vamos então passar à nossa base. Esta é a base de Giordani Gold, também da Oriflame, e é uma base mineral. Eu aplico diretamente no rosto, em cima e em baixo, na testa. E com o meu pincel de base, também da Giordani Gold, eu começo a aplicar em leves batidinhos. Aplico também na zona do pescoço, para não se ver uma diferença muito grande de cor, apesar de esta cor ser indicada para o meu tom de pele. Coloco também em toda a minha pálpebra e até agora já deu para perceber que este lado do meu rosto está bem mais coberto do que este. Esta base é uma base de média cobertura, portanto não tem muita cobertura. Vou colocar mais um pouco. Eu não tenho aqui corretor de olheiras, portanto vou ter que tentar disfarçar com a base, sempre em toquezinhos suaves. E agora vou fazer a mesma coisa do outro lado. E a nossa base está praticamente aplicada. Vou então passar aqui para a zona do pescoço e vou colocar mais um pouco deste lado para tapar aqui a zona da olheira. A nossa base está aplicada. Vou então passar para o contorno do rosto. Vou utilizar estas pérolas, também da Giordani Gold, da Oriflame. Aliás, todos os produtos que eu vou utilizar são da Oriflame.
sem ser a paleta de olhos que vou testar com vocês da Primark. E então vou aplicar as minhas pérolas no contorno do meu rosto. Estas são as Matte Bronze. Elas vêm assim, com esta esponjinha que eu não utilizo. E com o meu pincel de contorno vou começar a aplicar. Para quem não sabe onde deve aplicar o bronzer ou o contorno de rosto, deve ser utilizado nesta zona, no maxilar, aqui por cima do olho, aliás, por cima da sobrancelha, e aqui no contorno do nariz, que são as zonas onde eu vou utilizar. Começa então a aplicar de cima para baixo. Se quiseres um contorno mais vincado, então deves fazer um movimento vai e vem para que ele fique mais vincado, mas como eu gosto de um contorno mais natural, eu vou fazendo vai e vem, mas em movimentos circulares, para que ele fique mais natural e não tão vincado. Vou então colocar aqui por cima da sobrancelha, também com o mesmo movimento. Na zona do maxilar, a mesma coisa. Aqui costumo ir baixando para o pescoço, para dar um tom mais natural. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui na zona do maxilar. E agora aqui nas laterais do nosso nariz. O que me vai ajudar também a disfarçar esta borbulhinha que eu tenho aqui, que como não tenho corretor de olheiras, irá disfarçar muito melhor. E o nosso contorno está pronto. Vamos então passar para o nosso blush, também em pérolas da Giordani Gold, de igual forma. E são destes tons. Com o mesmo pincel de contorno vou então aplicar um pouco aqui na minha bochecha, com toques bem levezinhos, só para dar uma corzinha, e do outro lado a mesma coisa. Blush está feito. Vou então agora aplicar o meu hidratante labial, chama-se Geleia Real, este potinho, é cera de abelha, esta cheira cereja, e vou retirar um pouco com o meu dedo e aplicar nos meus lábios. Para que vá hidratando enquanto eu acabo de fazer a minha maquilhagem. Vou então agora passar aqui para as minhas sobrancelhas. Como vocês podem ver, elas são bem preenchidas, mas têm umas falhas aqui à frente que eu não gosto de ver. Então a única coisa que eu vou preencher na minha sobrancelha é mesmo estas falhazinhas aqui da frente. Vou utilizar este kit de contorno da The One, que é assim. Tem aqui uma cerazinha e 2 tons de sombra, um para sobrancelhas mais claras e outro para sobrancelhas mais escuras. E aqui
por baixo, aliás, traz 2 pincéisinhos, um que já caiu, para que possamos aplicar o pozinho nas nossas sobrancelhas. Vou passar então agora a aplicar a cera com este pincel mais clarinho e com a cera. Vou tirar um pouco e aplicar só na zona onde quero preencher a minha sobrancelha. Vou retirar mais um pouquinho e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou agora com o pincel mais escurinho aplicar a sombra, que neste caso vai ser esta aqui mais escura, porque a minha sobrancelha é bem escurinha, e vou então preencher a minha sobrancelha. Apenas na zona que tem a falha. Estas sombras farelam um pouco e por isso temos que ter cuidado ao aplicar. Como podem ver, já se nota que já estão a diminuir as falhas. E agora, como ficou um pouco de fora, vou com o pincel mais claro na cera e vou retirar o que ficou de excesso. Tenho aqui no olho. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tirei um pouco de mais e vou aqui só preencher o cantinho que retirei. E está preenchido tanto de um lado como do outro. Só aqui dar um toquezinho. E tenho as minhas sobrancelhas completamente preenchidas, certo? Vamos então experimentar a paleta Urban Heat da Primark. Ela custou 6 €, eu já retirei o preço. Ela também já foi aberta. Apenas utilizei para fazer um swatch, para ver como é que ela era, mas ainda não utilizei nos olhos. Vou então mostrar-vos as sombras. Elas são destas cores lindíssimas, agora para a estação em que vamos entrar do outono, e vou então mostrar-vos as cores na pele. Vou começar aqui com a primeira. Parece bem pigmentada. Vou fazer aqui no meu braço. Portanto, esta é a primeira. Vou retirar mais um pouco. Ela no dedo é bem pigmentada, mas depois, quando passamos para a pele, não é assim tanto. Mas vamos ver as outras. A segunda. Quase nem se vê. Eu também estou morena e por isso não se vê muito, mas ela realmente não tem praticamente pigmentação nenhuma, como vocês podem ver.
estou um pouco desiludida porque pensava que ela iria ser um pouquinho mais pigmentada, mas suponho que estas aqui mais escurinhas sejam mais. Portanto, esta já é mais pigmentada, como conseguem ver. Tenho que ir limpando o dedo. Depois, esta quarta também bem pigmentada. Vou saltar as dos brilhantes, vou deixar as do shimmer para o fim. Vou aplicar já esta aqui. Também bem pigmentada. Claro que com o dedo é bem pigmentada, vamos depois ver com o pincel. Vou passar esta aqui debaixo. Como podem ver aqui, da mais clara para a mais escura, as mais escuras têm muito mais pigmentação, até porque as mais claras também vão servir como base, portanto não tem grande problema. Já me estava a perder. Vou então a esta. Acho que já tinha feito, já me perdi um pouco. E vou experimentar esta última. Bem escurinha. E pronto, temos aqui os spots das cores. As mais claras praticamente não se vêem, mas as mais escuras não parecem super pigmentadas, mas dá para ver que tem algum pigmento. E vamos ver como é que elas vão resultar na pele. Vou agora aqui na parte de dentro do meu braço fazer as do shimmer. Vou começar com esta. Uou! Vejam isto. Top! Como é que eu vou fazer isto para vocês verem? Primeiro shimmer top, mesmo top, top, top. Depois o segundo. Também top. E faltam dois. Este aqui. Uma pena isto não ter espelho, na minha opinião. Acho que seria muito mais giro, mas pronto. Está aqui a terceira. Também super pigmentada. Os shimmers muito mais pigmentados do que as cores mate. E vou então aplicar a última, também lindíssima. Estas são as mate e estas são as shimmer. Até agora estou super surpreendida com os shimmers, completamente. Agora vamos ver se eles também funcionam assim tão bem com o pincel, como funcionam com o dedo, aplicando diretamente com o dedo, porque como eu vou fazer um esfumado, não vou fazer com o dedo, como é óbvio. Hoje não tenho aqui comigo o meu primer de sombras, portanto não sei mesmo como é que elas se vão comportar diretamente na pele sem um primer, mas vamos ver como é que esta menina se comporta. Vou então utilizar este pincel que é o E01 da Oriflame, é um pincel de esfumar, e vou começar por utilizar esta segunda sombra, esta aqui, para aplicar em toda a minha pálpebra. Para começar, as sombras esfarelam muito mesmo. Assim que eu coloco o pincel
ela esfarela logo. Portanto, nem precisam de esfregar, é só tocar e ela esfarela logo. Acho que conseguem ver assim, mas eu vou sacudir um pouco para retirar o excesso. Ok, eu sacudi um pouco e fiquei sem pó no meu pincel, tipo nada mesmo, nada. Vou voltar a aplicar um pouco, desta vez não vou sacudir e vou ter um super cuidado a aplicar a sombra, porque estou a fazer isto por último e não queria estragar toda a minha maquilhagem. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Portanto, nós para utilizarmos temos que dar um toquezinho, aplicar logo no olho, mas com muito cuidado, porque se formos logo à bruta e se tirarmos muito, o olho vai ficar um borrão. E se sacudirmos o pincel, vamos ficar sem pó no pincel. Portanto, tem que ter mesmo muito cuidado a utilizar esta paleta. Vou então experimentar, nem sei qual é que eu vou experimentar. Vou experimentar a Blaze, esta aqui. A mesma coisa, ter muito cuidado, e vou aplicá-la aqui no cantinho do meu olho. Com muito cuidado porque ela esfarela imenso. Vou aplicar no outro olho. E vou então começar a esfumar o meu olho. Vou começar por este. Movimentos circulares sempre e em vai e vem. Até agora está-me a parecer que está a fazer o efeito que eu queria, apesar de que eu tive que colocar imensa sombra, portanto eu coloquei para aí umas 3 ou 4 vezes para ela ficar na pálpebra e não ficar um borrão. Este olho tem mais sombra do que este, visivelmente. Portanto, vou colocar mais um pouco. Só no canto do olho. Não coloquem no olho todo, nem cheguem muito para o meio, porque senão vão ficar com sombra a mais. Até agora estamos assim. Ela está a fazer o trabalho dela, portanto está a funcionar bem, mas temos que colocar muita sombra para que ela fique minimamente pigmentada. Vou agora aplicar uma sombra mais escura, vou utilizar a Rost, não sei falar em inglês, portanto esta. E vou aplicar só no cantinho novamente. Vou aplicar mais um pouco e do outro lado mesmo. Só no cantinho, porque eu quero apenas um canto mais escuro. Não quero toda a pálpebra. Vou então passar a aplicar só aqui no cantinho. Acho que dá para ver que eu tenho aqui um olho mais escurinho que o outro. Deste lado vou fazer a mesma coisa, vai e vem só no canto. Vou aplicar mais um pouco.
estas cores não são muito pigmentadas como eu estava à espera que fossem, eu vou colocar ainda um tom mais escuro. Vou pôr o Cocoa, este mais escurão de todos, só mesmo um pouquinho no canto do olho. E vou então aplicar, aliás, fumar, também só aqui no canto do olho. E pronto, vou colocar mais um pouco deste lado, pelo visto este lado fica sempre um pouco menos. E o nosso esfumado está feito. Vou então passar para o shimmer, a parte que eu mais gosto. Vou colocar este shimmerzinho aqui. Vou colocar com o meu pincel E02, ele tem este lado em pincel e este em esponjinha. Vou aplicar com o pincel. Qual foi a sombra que eu disse? Foi esta. Foi esta. Ele no pincel não agarra tão bem como no dedo, mas agarra. Portanto, vou ter o máximo cuidado ao aplicar a sombra. Ok. Ela fixa, não muito. Dá para ver que não fixa muito, mas fixa. Com suaves batidinhas. Vou começando a aplicar de dentro para fora. Na minha opinião, eu acho que esta paleta, apesar de ser já para o outono, devia ter uns shimmers mais clarinhos, porque estes shimmers assim tão alaranjados parece que vamos para uma festa. Na minha opinião, eu normalmente gosto de pôr sempre um shimmer aqui na parte de dentro do meu olho, mas não tão vivo, uma cor um bocadinho mais discreta, e então acho que devia de ter escolhido outra paleta, mas pronto. Agora com esta parte vou só dar umas batidinhas muito suaves para ir misturando com a sombra, para não se ver grande diferença do shimmer para o mate, para disfarçar um pouco. E tá, os nossos olhos feitos. Opinião acerca desta paleta. Por 6 euros eu acho que vale a pena, ok? Tem tons super giros, os shimmers são lindíssimos. Não achei que a pigmentação fosse assim nada por aí além. Não achei que a pigmentação fosse nada por aí além, mas e pronto, retirei. Mas acho que realmente por 6 euros vale a pena esta paleta. E para além que ela é super gira, tanto a caixinha
como as cores. Por isso sim, por 6€ vale a pena. Agora vou então terminar a minha maquilhagem. Vou utilizar a máscara de pestanas Tremendous Fierce, que é esta, e vou aplicá-la em vai e vem, ok? Aliás, em zigue-zague, para que ela me faça uma pestana mais comprida, com mais volume e mais separada. Vou colocar um de nada aqui em baixo e já conseguem ver a diferença deste lado para este. Este lado é sem máscara de pestanas e este é com máscara de pestanas. Ainda posso abusar mais um pouco e está feito. Vou colocar do outro lado. E um pouquinho em baixo. E máscara de pestanas está posta. Vou então colocar este bálsamo de volume, porque o meu lábio de baixo é bem grossinho, mas o de cima nem por isso. E por isso vou colocar este bálsamo. Portanto, sinto apenas um ligeiro formigueirozinho, mas nada de especial. Portanto, vou esperar que ela faça efeito. E de seguida vou colocar o batom. Enquanto o bálsamo do volume faz efeito, eu vou então aplicar o meu iluminador líquido. Ele é da Illuskin e é da Oriflame também. Tem uma pipeta, abrimos e cá está ele. Vou aplicar apenas umas gotinhas aqui e outra aqui. E com este dedo, que é o que tem menos força, vou começar a dar umas batidinhas. Vou fazer o mesmo do outro lado. Damos umas batidinhas assim. Do outro lado a mesma coisa. Vou colocar também aqui na testinha, no nariz e em cima do lábio. Que linda, não é? É só ir batendo um bocadinho. Eu adoro este iluminador porque eu sou fã de iluminadores e este então deixa um iluminado super lindo. Atenção que convém irem limpando o vosso dedo à medida que vão aplicando para que não fique tudo esborratado. E pronto, o iluminador está. Vou então aplicar o batom. Ele é o Lip Sensation Matte Velvet The One, também da Oriflame, na cor Red Velour. Ela é assim. Ou então aplicar
e preencher apenas a parte que sobrou. Acabamos então assim o nosso vídeo desta make. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso feedback nos comentários, deixem o vosso like, subscrevam e até o próximo vídeo.